Vamos concluir aqui o livro de Jonas, né? Que está em capítulo 4, versículo do 1 ao 11. Que é que fala sobre a lição de Jonas. Jonas ficou então muito amargurado e irritado. E assim orou ao Senhor. Ah, Senhor, não era isso mesmo que eu dizia quando estava na minha terra? Foi por isso que eu corri, tentando fugir para Tarsis, pois eu sabia que és um Deus bondoso, misericordioso, demais, sentimental, lerdo para ficar com raiva, e muita misericórdia e tolerante com a injustiça. Então, Senhor, tira a minha injustiça. Então, Senhor, tira a minha vida, pois eu acho melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: será que está correto ficar de tão irritado? Deus perguntou para Jonas: será que está correto você ficar tão irritado? Aí Jonas respondeu: Jonas saiu da cidade e foi para o lado do nascente, onde fez um abrigo. Ali sentou-se à sombra, para ver o que iria acontecer com a cidade. Jonas, no fundo, ele não queria que a cidade fosse perdoada, a cidade de Nínive, porque aqueles eram pessoas muito assassinos. Eles degolavam, eles apedrejavam, eles matavam, eles crucificavam. Eram pessoas muito ruins. Então, na verdade, Jonas já tinha sentimento por aquela cidade, por aquele povo, porque na verdade aquele povo tinha matado os pais de Jonas. Então, por isso que Jonas não queria ir para a cidade de Nínive. Jonas fugiu porque sabia que Deus era misericordioso e ia perdoar aquele povo. E na verdade ele não queria que aquele povo fosse perdoado, ele queria que a cidade fosse destruída mesmo, porque ele tinha raiva daquela cidade. Então, olha só, o Senhor Deus providenciou uma mamoeira que se cresceu sobre Jonas, de forma a fazer sombra na sua cabeça, refrescando da raiva que sentia. Jonas ficou muito satisfeito com a mamoeira. Olha só, Jonas pregou na cidade durante 40 dias e os ninivistas acabou pedindo perdão a Deus, vestindo de saco. Até o rei fez isso, vestindo de saco, pedindo perdão a Deus, com medo de Deus destruir aquela cidade, que eles sabiam que Deus destruía. Só que eles eram muito perversos, né? Continuavam fazendo coisas erradas. E olha só o que aconteceu. O profeta Jonas, depois de 40 dias, ele estava esperando que Deus mandasse destruir aquela cidade, que aquela cidade fosse destruída pelo fogo. Ele queria ver caindo fogos do céu, ele queria ver a derrota daquela cidade. Por isso que ele foi para fora, ele foi ficar longe e do sol ele ficava de longe olhando para ver se a cidade ia ser destruída. E aí não aconteceu, porque Deus perdoou eles. Então, Deus perdoou por a conversão de todos que foram ouvindo a palavra de Jonas durante 40 dias. Durante 40 dias, Jonas pregou naquela cidade, dizendo que Deus estava muito irado com as pessoas ruins daquela cidade, com as coisas que as pessoas faziam, matava, judiava. Então, Deus estava irritado. Então, Jonas pregou o que Deus mandou falar. Então, a cidade resolveu pedir perdão a Deus, orar a Deus, pedir misericórdia, porque não queria que aquele pessoal morresse. Então, aquele pessoal daquela cidade
acabou que ficando muito com medo e acabou orando e Deus perdoando eles, entendeu? Então Deus perdoou eles, mas Jonas ficou muito irritado que Deus perdoou. Mas olha só, agora o sentido melhor, que é esse, ó. Deus, porém, providenciou um verme que na madrugada seguinte atacou a mamoeira e ela secou. Jonas estava no sol quente. Então, naquele sol quente, ele queria ver se a cidade ia ser destruída. Então, ele cansado deitou à noite. Então, Deus fez nascer uma mamoeira e crescer, que Jonas fez uma tolda para ele. Então, a mamoeira cresceu e virou uma tolda ali, né? Uma tolda. E Jonas acordou com o sol batendo sobre ele, né? Por isso que Deus mandou. Com o sol estava com Jonas batendo muito forte, e ele fez essa cobertura dele. Nessa cobertura que ele fez, então ele ficou ali durante aquela cobertura. Então ele adormeceu e Deus foi lá e cresceu durante a noite, cresceu a mamoeira. Então, quando ele acordou, o solzinho batendo sobre ele, que ele acordou, tinha a mamoeira, tinha crescido acima de uma casinha de madeira que ele fez, um espaçozinho para ele ficar embaixo. Então aí ficou, né, a mamoeira, todo cercadinho, tudo verde, bonitinho, e ele amou. E Jonas, aquele dia, continuou esperando que Deus destruísse a cidade de Nínive. Acabou que Deus não destruiu a cidade de Nínive. E ao Jonas dormir novamente, quando ele acordou, o sol batendo no rosto dele. Quando ele acordou, ele viu que a mamoeira já estava seca. Então, olha só. Após nascer do sol, Deus mandou um vento oriental muito quente, e o sol passou a castigar a cabeça de Jonas, que se sentiu mal. Tornou a pedir a morte, dizendo: prefiro morrer a ficar vivo. Olha só, essa é a segunda vez que ele disse que ele queria morrer a ficar vivo. E olha só, que quando ele morreu, foi jogado no navio, fora do barco, fora do navio, foi jogado nas águas. Ele ficou com tanto medo de morrer que ele orou a Deus na barriga do peixe durante 3 dias e 3 noites. Ele orou para que ele não morresse. Ele pediu perdão a Deus e ele orou, ele conversou com Deus e Deus salvou ele, né? Então, olha aí, ele quis morrer porque Deus tinha perdoado aquela cidade. Então, Deus perdoou aquela cidade e ele ficou irritado, porque ele não queria que a cidade fosse perdoada. Mas ele queria que Deus perdoasse ele quando ele estava na barriga do peixe, né? Então ele orou a Deus e Deus teve misericórdia dele. Só que ele não queria que Deus tivesse misericórdia daquela cidade, com 120 mil habitantes. Olha só como ele queria que ele se salvasse, mas não queria que aquela cidade se salvasse. Então, para concluir aqui, capítulo 9. E Deus lhe disse: será que está correto? Tu ficaste tão irritado por causa da mamoeira? Ele respondeu: está certo, sim, eu ficar com raiva e até pedir a morte. O Senhor lhe disse: está com pena de uma mamoeira que não te deu trabalho, que não foste tu quem fez crescer, e que numa noite nasceu e numa noite morreu, pois eu não terei pena de Nínive. Não teria pena de Nínive, esta enorme cidade, onde moravam mais de 120 mil pessoas, que não sabe distinguir entre a direita e a esquerda, além de tantos animais. Então, Deus disse: Jonas, você queria que a cidade de Nínive fosse destruída? Tem mais de 120 mil pessoas.
e você queria que fosse destruída a cidade. Você ficou com pena de um pé de mamoeira que nasceu numa noite e morreu na outra. Deus mandou uma lagarta, nasceu uma noite e ele muito feliz. Na outra noite Deus mandou uma lagarta, a lagarta comeu a mamoeira, cortou e ficou seca no outro dia. Então Jonas ficou muito irritado e tornou a dizer a Deus: Deus, eu prefiro a morte do que ficar vivo. Então ele queria ver a mamoeira viva, não queria que a mamoeira morresse. Ele não molhou a mamoeira, ele não plantou a mamoeira, ele não cultivou a mamoeira de forma nenhuma e ele teve pena que a mamoeira morreu. Então é isso que Deus diz. Então tem pena de uma mamoeira que você não cuidou, mas não tem pena de 120 mil pessoas que são meus filhos, como você também foi meu filho, eu te perdoei na barriga do peixe. A moral da história tá aí. A história de Jonas é muito bem direcionada, ela tem muito o que se comentar, né? Tem muita pregação que dá muito certo aqui, eu apenas li, né? Mas os pastores, as missionárias estão aí na internet, fazem muito bem o seu papel de pregar a palavra, né? Eles pregam a palavra simplesmente em um capítulo ou dois e eles pregam muito bem. Então tá aí, essa foi a história de Jonas e eu te convido a ler na tua Bíblia a história de Jonas para ver como é emocionante, tá bom? Graça e paz para todos vocês, fiquem em paz e que Deus cuida de todos nós.